Muito boa noite, Isis. Muito boa noite para você de casa. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está em casa e que segue com a gente para continuar muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. E a partir de hoje, todos os beneficiários do Auxílio Brasil passam a receber R$ 200 a mais até o mês de dezembro. Uma ajuda que chega para aliviar o orçamento de muitas famílias. Mas é bom ter cuidado para não se endividar, é o que alertam os especialistas. Maria de Fátima faz parte de uma das mais de 1 milhão de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil no Ceará. A partir desta terça-feira, todos os beneficiários passam a receber R$ 200 a mais até dezembro. Foi através da nossa equipe que a dona de casa soube da novidade e disse que o dinheiro veio em boa hora. Tá se vindo, né? É melhor de que nada, é uma grande coisa, viu? A idosa mora com outros 2 filhos. Vez por outra, ainda vende materiais recicláveis. Por causa de uma doença, parou de trabalhar e teve que ficar mais tempo em casa. Glauber, o filho mais velho, tenta ajudar a mãe como pode, mas diz que o auxílio faz uma grande diferença na renda da família. É um valor que ajuda muito dentro de casa, né? Chegou num momento que realmente a gente não tinha o que fazer, né? Eu trabalho, mas infelizmente eu não podia como ajudar minha mãe, não tinha como. O valor concedido do Auxílio Brasil era de R$ 400. A ampliação para 600 foi possível devido à PEC 1/22. O texto aprovado é considerado pelos economistas uma ameaça ao equilíbrio fiscal. É muito importante que tenham cuidado na utilização desse valor, né? E lembrem principalmente que esse é um valor que não será algo fixo ou recorrente, né? Ele vai ser destinado até dezembro. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apontam que a cesta básica comercializada em Fortaleza teve a maior alta do Brasil em junho e chegou a R$ 657. No mês passado, ela teve mais um aumento. Quem sabe, né, mudar a forma de fazer as compras, se você fazer essas compras em supermercados convencionais, talvez utilizar as feiras, mudar o horário de compra, ao invés de ir no começo da feira e no final, onde os produtos estão mais baratos. Então, é realmente usar a criatividade para que esse valor ele traga mais benefício do que malefício. A economista destaca que o auxílio diminui a pobreza momentaneamente, mas quando o benefício sair de cena, a situação pode gerar um dano maior que o inicial. Evitem ao máximo tomar empréstimos, né, contando com o valor do Auxílio Brasil, que é algo que vai terminar em dezembro. E depois disso pode ser gerado um superendividamento. Até o final de 2022, Dona Maria e o filho estão despreocupados com relação às despesas da casa. No entanto, contar com um cenário de incertezas não é tarefa fácil. Eu acredito que vai haver alguma coisa, não vai cortar e pronto e vocês se virem. Então a esperança é essa. O segundo lugar é sair a aposentadoria dela. Poder sair o aposento dela, né? Para a gente poder ter essa tranquilidade ainda por mais tempo. O que eu posso fazer? Tem que pedir a Deus, né? Para me orar, né? Veja outros destaques da edição de hoje. Ex-pastor é preso por estupro de vulnerável. O suspeito já havia sido condenado a 14 anos de prisão. Operação da Polícia Federal desmonta quadrilha especializada em roubar dados de clientes de lojas virtuais. Taxista é preso, é sequestrado, torturado por criminosos antes de ter o carro roubado no interior do Ceará. A estreia do JC Eleições no rádio e na internet e uma entrevista exclusiva com o candidato pelo União Brasil, Capitão Wagner. Tá com o nome sujo? Feirão da Serasa oferece parcelamento e descontos de até 90% em negociação de dívidas. No Jornal da Cidade de hoje, que já está no ar. A Polícia Federal fez uma operação no Ceará e em mais 3 estados contra uma quadrilha que furta dados de cartões de crédito em plataformas de comércio digital. Carlos Henrique Costa, boa noite. Alguém foi preso aqui no estado? Tudo bem, Alexandre? Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Foram 16 mandados de prisão realizados pela Polícia Federal. Além disso, 14 mandados de busca e apreensão que foram realizados, né? Além do Ceará, outros 3 estados, como você falou, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Federal,
Esses dados eram roubados em plataformas de comércio digital, né, aqueles sites de e-commerce, onde você compra e onde está muito comum fazer essas compras hoje, e eram vendidos em um outro site, né, mantido por essa quadrilha. A expectativa da Polícia Federal é que esse prejuízo gire em torno de 125 milhões de reais feito por essa quadrilha. De acordo com a PF, as pessoas suspeitas, né, essas pessoas que foram presas, devem responder por 2 crimes: furto qualificado e organização criminosa, com pena podendo chegar a 8 anos de cadeia. Claro que as investigações continuam para saber se outras pessoas estão envolvidas, né? Essa investigação começou em 2019 e se outras pessoas estiverem envolvidas e forem identificadas, também serão detidas. Alexandre, Adriana, volto com vocês. Muito obrigada, Carlos Henrique. Um ex-pastor foi preso em Fortaleza acusado de estupro de vulnerável. Ele havia sido condenado a 14 anos de prisão. O ex-pastor de 45 anos foi preso pela Polícia Civil em cumprimento de um mandado de prisão em aberto por crime de estupro de vulnerável. As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil em 2016, só que no ano passado a Justiça o condenou a 14 anos de reclusão. De acordo com a polícia, o estupro de vulnerável acontecia dentro do âmbito familiar. Ele tentou uma fuga num primeiro momento da abordagem e ele disse aos policiais que não sabia, que havia a saída da condenação. O delegado disse ainda que muitos casos ocorrem dentro do ambiente familiar. Muitas vezes a família não dá credibilidade à palavra da vítima e acaba não sendo notificado, informado, ou às vezes muitos anos depois. Então é importante que as pessoas procurem, mesmo que sejam suspeitas de que tenha havido uma agressão, as pessoas procurem para que a delegacia ou os órgãos de proteção possam fazer uma checagem dessa informação e ver se realmente ali houve ou não uma violação à dignidade daquela criança e daquele adolescente. Teve morte cerebral confirmada no Hospital Regional do Cariri. O estudante de medicina que havia sido atropelado no dia 30 de julho, quando passeava com o cachorro dele na calçada em Barbalha. Boa noite, Hugo de Leon. Olá, boa noite, Adriana, Alexandre, boa noite para todo mundo. Exatamente, foi confirmada nesta terça-feira a morte cerebral do estudante de medicina, o Paulo Vitor Santana Sampaio, de 24 anos de idade. Ele estava internado desde o último sábado, em estado gravíssimo, no Hospital Regional do Cariri, depois de ter sido atropelado na calçada, quando caminhava com um colega e também com um cachorrinho. Ele foi atingido por um veículo que era conduzido por uma mulher, que foi identificada pouco tempo depois, a Carmen Almeida, engenheira que se apresentou à delegacia, prestou depoimento e responde pelo crime em liberdade. Com a morte cerebral, apesar da dor, da perda, a família decidiu doar os órgãos do estudante de medicina, que era natural de Barbalha e morava na Bahia, onde cursava o curso de medicina. Infelizmente, mais uma vida perdida no trânsito. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Um incêndio próximo a uma empresa de telefonia deixou funcionários assustados. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas parte da avenida, inclusive, chegou a ser interditada. Parte da rua Frei Vidal foi interditada pela AMC para que o trabalho do Corpo de Bombeiros fosse realizado. O incêndio começou em um depósito de lixo que fica atrás da empresa de telefonia. O material queimado foi apenas bobinas, fios de telecomunicação, material de descarte da empresa de telecomunicação e gerou aquela fumaça preta, que realmente o fogo produz, mas sem mais danos, O Corpo de Bombeiros chegou cerca de 15 minutos após o início do incêndio. Foram necessários 3 carros-pipas para conter as chamas. De acordo com o tenente responsável pela equipe do Corpo de Bombeiros, o incêndio não atingiu a fiação da empresa, somente o depósito. Os funcionários da empresa de telefonia que inalaram a fumaça receberam atendimento no local e foram levados ao hospital para realizar exames. Todos passam bem. Fortaleza já conta com cerca de 130 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Em alguns casos, os motoristas podem utilizar esses espaços, mas na maioria deles, isso pode acabar em multa. R$ 293,47. Esse é o valor da multa cobrada à Lívia por trafegar em faixa exclusiva para ônibus. Como eu sempre gosto de olhar se tem alguma multa no Detran, aí
para ver se eu não realmente continuo sem multa. Eu fui surpreendida no domingo com uma multa no dia 15 de maio. A comunicadora foi multada por trafegar na via de ônibus da Avenida Bernardo Manuel. Lívia acreditava ser permitido. Eu sabia que aquilo estava muito estranho. Quase que eu ia pagando essa multa. E aí eu fui olhar, dia 15 de maio era um domingo, e no domingo, segundo a AMC, placas espalhadas por toda a cidade, diz que a partir das 16 horas do sábado é livre todo tipo de veículo. Então eu não estou fora da lei, agora eu vou recorrer a essa multa. Estamos em agosto, isso foi em maio, mas eu só vi agora porque eu não fui notificada. O assessor técnico da AMC confirma os horários, mas reforça que há exceções. De segunda a sexta-feira, ela é exclusiva para os ônibus das 5 da manhã até as 21 horas, aos sábados de 5 às 16 horas, domingos e feriados são livres para todo o tráfego. Os demais veículos só podem utilizá-las para acessar os lotes ao longo daquele quarteirão, ou seja, entradas de garagem, ou fazer conversão à direita na via imediatamente posterior. De acordo com a AMC, as regras de utilização das faixas de ônibus não se aplicam a esse trecho da Bernardo Manuel, porque aqui é considerado um corredor exclusivo de acesso ao terminal do José Walter. Existe um terminal de ônibus ali na entrada do conjunto José Walter, portanto esse último quarteirão ele passou a ser exclusivo para os ônibus, para que eles já possam trafegar na faixa junto ao canteiro de forma exclusiva, não tendo que fazer essa transposição de faixas lá no cruzamento. Portanto, ela entra também como uma exceção, porque ela segue as regras do corredor exclusivo. E agora futebol. Amanhã o Ceará recebe o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Além de precisar da vitória para avançar na competição, o técnico Marquinhos Santos tem outra dor de cabeça, uma lista de desfalques. Um gol a mais. É o que o Ceará precisa para ainda sonhar em passar de fase na Sul-Americana. O jogo, por si só, é histórico. É isso que nos motiva mais ainda, saber que o torcedor está acreditando, que a gente tem totais condições de passar desse confronto. A gente sabe a dificuldade que respeitando a equipe do São Paulo, mas a gente dentro de casa, a gente vai ter que impor o nosso ritmo. Para esse duelo, o técnico Marquinhos Santos tem uma série de desfalques. Anota aí, ó. O meia Diego Rigonato trata de uma lesão na coxa direita. Lindoso passou por um procedimento para reparo do joelho. John Vasquez se recupera de uma torção, mas mesmo que tivesse 100%, não poderia jogar Sul-Americana. Isso porque disputou pelo Deportivo Cali. Clebão saiu lesionado da partida contra o Botafogo e também é dúvida. Não tem para onde correr, esse é o nosso calendário, é o calendário do futebol brasileiro. Voltamos domingo, ontem já treinamos, já passou algumas ideias para a gente, hoje tem mais um treino. E a partir disso daí é foco total, a gente sabe do que a gente tem que fazer. Além disso, o Nino Paraíba também é desfalque. O defensor titularíssimo no time de Marquinhos Santos tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o São Paulo pela Copa Sul-Americana. Mais do que isso, quem entrar em campo precisa dar alegria ao torcedor. É óbvio que vencer ou não o São Paulo não muda em nada a situação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vai ser uma ótima resposta, principalmente se vier uma classificação histórica. O nosso foco está amanhã e eu tenho certeza que a gente vai dar o máximo para estar passando de fase. A bola rola às 7h15 da noite desta quarta na Arena Castelão. E para passar de fase, o Ceará precisa vencer o Tricolor Paulista por 2 gols de diferença. Se fizer só um, a decisão vai para os pênaltis. Muito boa noite a todos. Amanhã é dia de jogo da volta entre Ceará e São Paulo pela fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. E eu não tenho dúvida que o Castelão vai estar lotado, até porque mais de 40 mil torcedores já fizeram o seu check-in e garantiram presença na partida que vai definir o futuro alvinegro na competição. O duelo entre as equipes vale uma vaga na semifinal da Sula, além de uma premiação generosa, $800 mil, algo em torno de 4 milhões de reais na cotação atual. Mas para dar esse passo histórico, o time alvinegro vai precisar reverter uma vantagem que é do adversário. Empate por qualquer placar, nem pensar, já que o tricolor paulista venceu o jogo de ida por 1-0. Com isso, há 2 opções para o Ceará avançar de fase. Vencer por 2 gols de diferença no tempo normal, dessa forma o Ceará avança de forma direta. Ou então, vence por 1 gol de diferença e aí decide a vaga nos pênaltis. Tá difícil?
É claro, meus amigos, mas não é impossível. Então é o seguinte, eu te convido a sintonizar na Rádio Jovem Pan News Fortaleza e também na Rádio Cidade AM 860 para acompanhar esse jogão de bola ao lado do Scratch de Ouro do Rádio Cearense. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Em instantes, JC Eleições. Em entrevista exclusiva, Capitão Wagner diz que racha entre PT e PDT pode não passar de uma estratégia política. Jornal da Cidade de volta, diretamente dos estúdios do JC Eleições, que recebe hoje o candidato pela União Brasil, Capitão Wagner. Candidato, bem-vindo aqui aos estúdios do JC Eleições. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham a TV Cidade. Uma alegria estar aqui no JC Eleições. Nossa entrevista terá 10 minutos, que são contados a partir de agora. Candidato, segurança pública, o senhor é muito associado a esse tema. Quais as suas principais propostas para a gente tentar pelo menos reduzir os índices da segurança pública aqui no estado do Ceará, que são alarmantes e comparados, inclusive, com outros estados do Brasil, são discrepantes? Alexandre, a gente tem que fazer diferente para ter um resultado diferente. Foi por conta disso que eu saí daqui do Ceará, fui lá na Flórida, nos Estados Unidos, conversar com o diretor do FBI, que é responsável pelo combate ao narcotráfico em toda a América do Sul, na América Central e também no México. Ele se comprometeu conosco a chegarmos aqui em janeiro para montarmos o maior escritório de inteligência policial do Brasil, com parceria do FBI, com a Polícia Federal Brasileira e também com as forças de segurança do estado do Ceará. Polícia Civil, Polícia Militar e toda a Secretaria de Segurança Pública. Com isso, a gente vai conseguir não só monitorar o crime, mas também agir com antecedência, com inteligência para evitar a violência. Outra medida que a gente vai adotar é o cadastro facial de todos os cearenses para que a gente possa identificar em qualquer repartição pública alguém que tem um mandado de prisão em aberto. Hoje o criminoso ele vai na UES, se inscreve para o vestibular,
passa no concurso, passa 4 anos na faculdade e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão em aberto. Com essa ferramenta, ao chegar em qualquer repartição pública, ele vai ser identificado e, por conta disso, vai ser preso. Qual a sua visão sobre a questão do armamento da população, utilização de armas por cidadãos civis? Muito embora essa questão seja discutida lá em Brasília, eu tenho um posicionamento muito claro, Alexandre, de que aquele cearense, aquele brasileiro que tem a necessidade, que passa por um exame psicológico, que tem capacidade, passou por um treinamento adequado, ele pode sim ter seu porte de arma. Eu vou citar o exemplo de um fazendeiro que mora numa cidade do interior, lá em Jati, numa cidade afastada, na divisa com Pernambuco, que muitas vezes a polícia está a 30 quilômetros da residência dele. Ele precisa proteger a sua família, ele precisa proteger a sua propriedade e, por conta disso, repito, se ele tiver a condição psicológica, se ele passar por uma capacitação, na minha visão, ele tem direito de portar arma. Candidato, como é que o senhor vê as disputas do outro lado, né? Todas essas questões, esse suposto racha que aconteceu entre PDT e PT, o senhor acredita que realmente esse racha existiu ou é uma manobra política? Ele é muito estranho, porque passaram 16 anos juntos, governando o Estado do Ceará e a Prefeitura. Até hoje, os dois partidos compartilham a gestão do Estado e da Prefeitura e fica muito feio ver as brigas que estão externadas em redes sociais pela imprensa, um acusando o outro de alguma coisa, de traição, o outro acusando do aumento da violência. Eu estou muito focado no nosso projeto. De forma nenhuma a gente vai entrar nesse rame-rame, nessa briga que não acrescenta nada à nossa candidatura. Eu estou focado no cearense, em gerar oportunidades para quem quer trabalhar, em reduzir os impostos, como aconteceu agora com a redução do ICMS, que permite que o cearense que pagava R$ 8,20 no preço da gasolina há 3 meses atrás, pague agora R$ 5,25, R$ 5,28. Então quase R$ 3,00 de redução no preço da gasolina. Vou fazer isso com as motocicletas de até 170 cilindradas. O proprietário de motocicleta nessa cilindrada não pagará mais o IPVA para o Estado do Ceará. É uma forma de ajudar os mais carentes, os mais pobres. Eu vi uma matéria hoje em toda a imprensa falando que 1,5 milhão de moradores da região metropolitana estavam na pobreza. E é uma forma que o Estado tem de aliviar a vida dessas pessoas é justamente reduzindo impostos e criando oportunidades. Você acha que o Estado ainda pode cortar mais na carne e mesmo assim ter dinheiro para pagar o funcionalismo público, fazer concursos, como muita gente está pedindo, inclusive? Olha, Alexandre, a gente viu o governador de Minas Gerais fazer isso de forma muito tranquila. O governador Zema pegou o Estado quebrado, com a folha de pagamento dos servidores atrasada, com os fornecedores batendo a porta pedindo o pagamento dos serviços que foram prestados, e o governador, em vez de aumentar os impostos, reduziu a carga tributária e aumentou a base de arrecadação. Quando você reduz os impostos, você atrai aquelas pessoas que não pagavam impostos a pagar, a estar legalizado. Qual é a vantagem de você, por exemplo, legalizar um armarinho que você tem lá no bairro? Você vai ter acesso a crédito no banco, você vai ter acesso a políticas públicas da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, se você reduz os impostos, todo mundo vai querer estar legalizado e a base arrecadatória vai aumentar. Quais as suas propostas para a área da educação? A gente tem um exemplo de sucesso, né, que é a questão das escolas de tempo integral. É possível aumentar, levar a mais cidades, a mais bairros, para que as crianças e os adolescentes possam passar mais tempo dentro da escola e assim reduzir aí o assédio dos bandidos, dos criminosos nas áreas mais carentes de Fortaleza e do Ceará? Olha, Alexandre, eu sou exemplo de que a educação de qualidade gera oportunidades. Eu fiz meu ensino médio na Escola Técnica Federal do Ceará. Antes de eu terminar meu curso de eletrotécnica, eu já estava trabalhando com 17 anos, carteira assinada na Teixeira Bezerra de Menezes. Então, a nossa intenção em termos de educação é ampliar a educação profissionalizante. O reitor do IFCE, professor Vauli, já disse: Wagner, se você for governador, pode vir aqui para a gente estabelecer um convênio para que a gente possa capacitar 50 mil jovens por ano para colocar no mercado de trabalho na área tecnológica. Hoje as empresas de tecnologia estão buscando mão de obra capacitada e não existe. Existe uma demanda de 400 mil empregos na área tecnológica e a gente vai conseguir atender essa demanda capacitando esses jovens, melhorando e ampliando as escolas em tempo integral, não só ter o aluno o tempo todo na escola, os 2 períodos, mas ter com atividades que agreguem alguma coisa para esse jovem. O ensino regular num turno, no outro turno, o reforço escolar, atividade cultural, a capacitação para entrar no mercado de trabalho. Então, tudo que for nesse sentido a gente vai implementar, além, logicamente, de ampliar as escolas que são sucesso em todo o estado de Ceará, que são as escolas militares. O Colégio da Polícia Militar, o Colégio do Corpo de Bombeiros são referência de educação de qualidade e a gente vai ampliar também essas escolas. O Ceará arrecada muito, mas o Ceará também gasta muito. É possível gastar melhor?
Quando a gente vê, Alexandre, que no ano passado o governo gastou, por exemplo, 2,5 milhões para parar a grama do Palácio da Abolição. E eu peguei 3 milhões de reais no meu mandato de deputado federal, destinei para 5 cidades diferentes, fizemos um mutirão de cirurgias de catarata e devolvemos a visão a 3 mil pessoas. É uma demonstração de que aqueles 2,5 milhões foram gastos de forma supérflua e esses 3 milhões devolveram a visão a 3 mil pessoas. A prioridade no nosso governo é gastar com responsabilidade. Quando eu digo que eu não vou morar na casa do governador, porque eu acho que é muito luxo para um estado pobre como o estado de Ceará. O governador tem uma casa de um quarteirão, com 100 funcionários para cuidar do governador, quando no quarteirão seguinte tem lá uma comunidade pobre, que é a comunidade do Campo da América, passando necessidade, as pessoas sem emprego, vivendo na violência, a droga tomando de conta do lado da casa do governador. Então precisamos cortar esse tipo de gasto para que a gente tenha dinheiro suficiente para implementar políticas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na cultura, na infraestrutura, em todas as áreas. O senhor montou um arco de aliança muito diverso, de partidos de vários espectros políticos. Pretende subir no palanque de algum dos presidenciáveis que vem ao Ceará? Olha, no primeiro turno a gente conseguiu formar um arco de aliança amplo a nível de estado de Ceará, com 6 partidos, contando União Brasil. O nosso partido tem candidato a presidente, o PTB tem candidato a presidente, né? O próprio PL tem candidato a presidente, então são pelo menos 4 candidatos a presidentes no nosso arco de aliança. Eu tenho dito muito, o meu foco será o estado do Ceará. Não adianta eu estar discutindo o cenário nacional se aqui no Ceará a gente tem tantas pessoas vivendo na linha da pobreza. A gente tem uma cidade como São João do Jaguaribe, uma cidade pequena de 7.500 habitantes, como a cidade mais violenta do Brasil. Vejam só, imagine aí, você tem uma cidade como São João do Jaguaribe mais violenta do que o Rio de Janeiro. São João do Jaguaribe tem 224 homicídios a cada 100 mil habitantes. A média nacional é de 22 homicídios, ou seja, aqui nós temos uma cidade que tem 10 vezes mais homicídios do que a média nacional. Então, é focado nesses problemas do Ceará e nas soluções para esses problemas que a gente vai conduzir toda essa campanha até o dia 2 de outubro. Candidato, a gente tem aí 1 minuto e 40 aproximadamente para o senhor dar suas considerações finais para os nossos telespectadores. Olha, Alexandre, mais uma vez ressaltar o meu agradecimento ao Sistema Cidade de Comunicação, a oportunidade de estar aqui conversando com tantos cearenses, agradecer a audiência que nos acompanha nesse momento e deixar aqui uma mensagem para o cearense. Chame quem quiser chamar para briga, chame quem quiser chamar para confusão. O foco da nossa campanha vai ser, acima de tudo, o cearense. A geração de oportunidades, a redução de impostos, como eu falei. Vamos isentar completamente o proprietário de motocicleta de até 170 cilindradas do pagamento do IPVA. A gente tem um plano que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente reduza a violência no estado de Ceará. A gente tem já uma programação de atração de investimentos para aproveitar a vocação que o Ceará tem para as energias renováveis e trazer várias empresas de energia solar, de energia eólica, para transformar o estado de Ceará numa referência nacional de energia limpa, gerando também uma indústria limpa. Se fala muito aqui no hidrogênio verde. A gente precisa ter uma indústria verde, uma indústria que seja abastecida por energia limpa, seja o hidrogênio, seja energia solar, seja energia eólica. É muito importante que a gente não pense só em vender essa energia limpa para fora do Ceará e para fora do Brasil, mas utilizar essa energia aqui para preservar o nosso meio ambiente, que é uma grande riqueza. Temos 600 quilômetros de praias e devem ser explorados para gerar mais emprego na área da pesca. Existem 100 mil empregos nessa área, a gente pode triplicar o número de empresas, gerando 300 mil empregos na área da pesca. Então são muitas as oportunidades e vocações que a gente vai aproveitar para dar ao cearense mais oportunidade. Então, Wagner, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse foi o JC Eleições, que volta amanhã às 4 da tarde, com transmissão ao vivo pela Jovem Pan News Fortaleza e também pelo YouTube da Jovem Pan News e do GC+. Voltamos aos estúdios com você, Adriana. E a cientista política Carla Michele Quaresma, que integra a equipe do JC Eleições, fala sobre a estratégia política de buscar mulheres para a composição das chapas majoritárias. Olá, muito boa noite a todos. Na reta final das convenções, os partidos políticos se apressaram na busca por lideranças femininas para a composição das chapas majoritárias. Obviamente que isso faz parte de uma estratégia. Há um eleitorado feminino que já é majoritário no Brasil e é necessário garantir o aumento dessa representatividade.
Mas não basta a indicação de mulheres na composição das chapas. É necessário que os partidos políticos invistam na formação de lideranças femininas, invistam nessas campanhas eleitorais para que as mulheres possam disputar numa condição de igualdade. E mais do que isso, os partidos precisam elaborar propostas viáveis, execuíveis, para o atendimento das mais diversas demandas femininas. É com vocês, Alexandre e Adriana. E o candidato ao governo do estado pelo PT, Eumano de Freitas, já tem a vice, Jade Romero. Mônica Damasceno, nome indicado pelo MDB após a desistência de outra pessoa que já havia sido escolhida anteriormente. Muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Exatamente, Jade Romero, que é ex-secretária executiva dos esportes aqui do Ceará. Ela foi em substituição, ela entrou na corrida eleitoral em substituição a Renata Almeida, que também é do MDB, mas sofreu vários ataques nas redes sociais no último final de semana após sua candidatura ser divulgada. Camilo Santana e também Eumano de Freitas prestaram solidariedade à colega nas redes sociais, dizendo que entendiam a desistência dela por ter sofrido ataques nas redes sociais, ataques à família e também aos filhos. Jade Romero é esposa de Marcelo Paes, é mãe de 2 filhos, é formada em gestão pública e faz mestrado em administração pública. Segundo Camilo e Eumano, Jade Romero esteve envolvida e à frente de várias ações sociais voltadas para crianças e também jovens. Essas são as informações, eu volto com vocês. Muito obrigada, Mônica. Veja em instantes, no interior, taxista é sequestrado e torturado antes de ter o carro levado por criminosos. E ainda, crime de vingança. Empresário assassinado na Sapiranga possui uma dívida com os executores.
As autoridades de segurança esclareceram o motivo da morte de um empresário ontem no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A polícia perseguiu e prendeu os 2 criminosos horas depois do crime na Avenida Washington Soares. Então, Mônica Damasceno, qual foi a razão para esse crime tão bárbaro, esse latrocínio, né, no caso que é o roubo seguido de morte? Olha, Alexandre, segundo a Secretaria da Segurança Pública, o crime foi motivado por vingança. Os irmãos que são suspeitos de atentar contra a vida de Anderson Luiz Kowalski, que era empresário, tinha 46 anos, dono de uma produtora de eventos. Um deles relatou à polícia que o empresário tinha dívidas com ele, que por isso cometeu o crime. Para quem não lembra, os irmãos foram presos na Washington Soares, bem em frente a um shopping, na tarde desta segunda-feira, depois de matar Anderson com uma faca. O núcleo de videomonitoramento da CIOPS conseguiu localizar a dupla, porque a dupla saiu da Sabiaguaba, aonde cometeu o crime, e invadiu uma casa, chegou até a invadir uma casa. Agora, os suspeitos estão sendo acompanhados pela polícia, as investigações seguem acontecendo para entender os desdobramentos desse caso, mas a motivação foi vingança e, segundo um dos irmãos, teria sido esse o motivo do crime, uma dívida do empresário com a família. Volto com vocês. Muito obrigada, Mônica. E um dos acusados de matar os líderes de uma facção criminosa paulista, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Unidade Prisional de Segurança Máxima em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. Andrezinho, da Baixada, é integrante da facção paulista com atuação na Baixada Santista e foi um dos executores de GG do Mangue e Paca em uma emboscada com o uso de um helicóptero em uma terra indígena em Aquirás em 2018. Ele foi preso em Praia Grande, no litoral de São Paulo, em outubro de 2019. Outro réu pelas mortes dos líderes da facção paulista também foi enviado para a mesma unidade de segurança máxima em junho deste ano. Um taxista foi sequestrado e torturado em Ipu, na Serra da Ibiapaba, a 294 quilômetros de Fortaleza. O carro da vítima também foi tomado de assalto. As informações com Jonas Deisson. O taxista saía de um evento de paredões de som quando foi abordado por 3 indivíduos armados com arma de fogo, de cara limpa. Ele foi colocado dentro do seu próprio carro. A vítima foi levada para um local deserto nas proximidades do Grêmio Recreativo na cidade de Ipu, onde foi agredido fisicamente e psicologicamente. Teve a sua carteira, relógio e aparelho celular subtraídos, além do veículo levado pelo trio de bandidos, que o deixaram a pé, bastante machucado, relatou um dos parentes da vítima. Um dia após o crime, o carro foi encontrado no abismo na subida da Serra da Ibiapaba e em seguida foi rebocado. Não se sabe ao certo se os bandidos da fuga sofreram um acidente ou jogaram o carro de ladeira abaixo de propósito e seguiram fugindo em um veículo de apoio. E mais de 40% dos cearenses estão endividados. E quando tem oportunidade para quitar as dívidas, a gente sempre traz aqui no Jornal da Cidade. No canto da tela, a gente vai deixar o QR Code para mais informações sobre uma ação para limpar o nome que acontece este mês. Carlos Henrique Costa volta com a gente para falar. Carlos, até quanto podem chegar os descontos durante as negociações? Alexandre, 90% de desconto sem juros é muita coisa para quem está endividado, né? Como você mesmo falou, 40% da população cearense está endividada, o que significa algo em torno de 2.700.000 CPFs, traduzindo em miúdos para o nosso telespectador entender. São 45 empresas que participam dessa ação, então tá tudo lá no gcmais.com.br, basta o telespectador apontar o celular para esse QR Code, que vai estar lá a lista das empresas. Então, essa negociação pode ser feita nos canais digitais do Serasa e também em qualquer agência dos Correios espalhada por todo o estado. É aquela história, procura logo, aproveita enquanto é tempo, porque durante todo esse mês de agosto, essas dívidas, essa renegociação de dívidas com 90% de desconto podem ser feitas. Alexandre, Adriana, eu volto com vocês. Muito obrigada, Carlos Henrique. Moradores de Itauá, na região dos Inhamuns, registraram o momento em que uma explosão para a retirada de uma rocha atingiu a rodovia BR-020.
O barulho assustou a população e as pedras gigantes foram parar na rodovia no bairro Alto Brilhante. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Itauá, uma praça estaria sendo construída no local e toda a área estava isolada exatamente para garantir a segurança de todas as pessoas e garantir fazer esse serviço aí para poder fazer essa explosão aí dessas pedras para desocupar essa área onde provavelmente vai haver aí uma praça pública, não é, na cidade. Mas foram cenas que assustaram aí os moradores e as pessoas. Que bom que foi só um susto e não houve nada demais. Bem, a área podia estar até isolada, não é? Mas as pedras não entenderam que havia ali um isolamento. Ainda bem, foi por sorte que não aconteceu nada de mais grave, porque o isolamento não funcionou muito bem, não. O Jornal da Cidade de hoje está terminando. Continue muito bem informado. Assista agora ao Jornal da Record. Uma boa noite para você. Às 6h30 da manhã tem o Balanço Geral, será amanhã com Miguel Anderson Costa e Luciana Ribeiro. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela sua companhia.